Quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, minha família morava na Avenida Brasil 2081. Eu era coroinha aqui na Santa Terezinha e meus planos com 9, 10 anos eu ia ser padre. E quando completasse 15 anos iria para Ouro Fino, para o seminário. E na minha ignorância acerca das coisas de Deus, eu tinha um apreço por Deus e também por seu filho. Então eu amava ajudar o padre a celebrar aquelas missas e gostava muito de ir à missa. E com 10 anos, 9, 10 anos, um dia eu estava em casa, era uma semana de Natal, como essa. E aí não tinha missa aqui na Santa Terezinha, e eu falei para a mamãe, eu vou à missa lá naquela de baixo, lá da antena, Senhora Aparecida, né? E eu fui lá na missa. E foi ali que eu fui salvo. Eu me lembro, o padre pregava o seu sermão, aí ele disse assim, e eu, pela graça de Deus, pude acompanhar o raciocínio dele. Ele disse assim, é semana do Natal, não é? Então, nessa semana, ele dizia, nasceu o Filho de Deus. Quando nasce alguém, os nossos melhores amigos, nós damos presentes uns para os outros. E nessa época, comemora-se o Natal dando presente uns para os outros. Agora, o aniversariante, ele dizia, é o Senhor Jesus, é Jesus. O que daremos a Jesus? Eu pensei, é o que daremos? Ele falou, vamos dar uma bola? Eu falei, uma bola não dá. Ele falou, um carrinho? E foi falando dessas coisas e eu acompanhei o raciocínio dele. Ele disse, o que daremos a Jesus? Aí ele disse, há algo que todos aqui podem dar para Jesus como um presente. É o seu coração. Então, quando você for para casa hoje, você ore e diga, Jesus, eu sou pobre, eu não tenho nada para te dar, eu te dou meu coração. E eu fiz isso. E eu fui para casa, entrei no meu quarto, e aí eu disse, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te dou o meu coração. E foi ali que eu fui salvo. Mas cresci no pecado, na ignorância, seguindo o curso deste mundo, conforme Efésios nos diz. E aí, em 1992, depois de ter buscado a Deus em muitas coisas, um dia eu senti uma sede de Deus, conforme o salmo que você leu, André, nos diz lá, nos versículos iniciais. A minha alma tem sede de Deus. Então eu tinha um escritório do BIP aqui e à meia-noite, desculpa Alberto, eu estou me alongando muito, mas à meia-noite eu estava sozinho ali no escritório, num prédio de 3 andares. E à meia-noite mais ou menos eu me ajoelhei e disse, Jesus, eu não quero mais essa vida, entra na minha vida. Me mostre o que eu tenho que fazer para a minha vida ser transformada. Eu posso, com palavras eu não posso traduzir isso para vocês. Mas eu tive uma certeza de que tinha alguém ali me ouvindo. Eu levantei de manhã, 7 horas, chegou o primeiro funcionário, que não era Romênia ainda. Eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, peguei o ônibus e disse, o meu tio, que é pastor na Quadrangular, desde sempre, está com 90 anos lá em Uberlândia, ele estava lá em casa, tinha acabado de chegar. Eu falei, olha como Deus é bom, mandou esse homem para pregar para mim o evangelho. E eu sempre fui rebelde. Eu falei, tio, fala de Jesus para mim. E ele me olhou e falou assim, o tio só passou para dar um oi, eu estou indo embora agora. Mas vai num pastor lá perto da Vila Padre Laor e fala que o tio te mandou lá para ele falar de você para Jesus. Eu não titubeei, eu peguei o ônibus e fui lá. Cheguei, aquele pastor não estava, tinha passado a noite no funeral. E eu deixei o telefone e disse, é muito importante ele me ligar. Aí ele nunca me ligou, porque Deus tinha os seus propósitos. E eu passei aquele dia pensando, ué,
eu entendi que ele mandaria ajuda. E aí, no outro dia, eu estava quieto ali, quietude do meu trabalho. E aí Deus me trouxe no coração o Alberto. Porque um dia, passando de ônibus na rua, eu vi o Alberto lá na praça do mercado, ajoelhado com um rapaz de rua. Você lembra, Alberto? E o Alberto estava orando por ele. Eu falei, aquele rapaz, se ele teve coragem de ajoelhar com aquele rapaz de rua, ele deve ter alguma coisa para me dizer. E eu fui na Gráfica Pinheiro, ali, na Major Gotti, e o Alberto naquela época gerenciava, depois o Samuel. E aí eu falei para o Alberto, você é crente? Ele falou, sim. Eu falei, você pode falar para mim de Jesus? E aí o Alberto, então, ele me explicou o plano da salvação de Deus. E eu entendi. As palavras que ele compartilhou comigo foram vida, eu entendi. Mas eu sempre, desde os 9 anos, eu era de Jesus. E as palavras entraram no meu coração, porque ele abria o texto e me dava para ler. Lembra, Alberto? Falava, leia. E eu li. E aí ele me deu uma Bíblia e escreveu assim para mim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E ele disse assim, vai para casa e leia a Bíblia. Eu fui para casa, e aí eu comecei a ler a Bíblia, e li a Bíblia toda no primeiro ano, e comecei a me reunir com vocês, irmãos e irmãs aqui. E foi uma bênção. E tem sido uma bênção na minha vida, desde então. Me reuni 10 anos com vocês aqui, depois eu fui para Santana, fiquei mais 12, e há 10 anos eu estou em Londrina. Então, o Senhor usou vocês aqui, que se reúnem no nome do Senhor Jesus, para me ajudar a dar aqueles primeiros passos. E como isso foi importante na minha vida. Vida da minha esposa, Sueli, dos nossos filhos. Desde então, nós temos seguido esse Jesus maravilhoso. Lá em Isaías 9,6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse filho maravilhoso, que é o Senhor Jesus, que nos foi dado. Eu me agarrei a ele. E desde então, ele é o centro da minha vida e é a coisa mais espetacular que já me aconteceu. Há uma história sobre a conversão de Charles Spurgeon. Ele estava indo num certo lugar, ele tinha 15 para 16 anos, começou a chover, ele entrou numa pequena capela e um homem de baixa estatura pregava, então tem esperança até para os baixos, né? E aquele homem pregava, e ele pregava com dificuldade, e o texto era, olhar para mim e sede salvos. E aquele homem insistentemente convidava os ouvintes a olharem para Jesus. Então Spurgeon estava lá atrás, e ele diz assim, desde aquele dia eu olhei para ele, e ele olhou para mim, e nós nos tornamos um. Então, o Senhor tem feito isso na minha vida, tem me guardado e me abençoado, e hoje, talvez muito mais do que naquela época. Como que eu sou abençoado quando eu vejo os irmãos e irmãs, os novos, mas principalmente os mais velhos. Me dá um ânimo de ver os mais velhos, que eles estão prosseguindo no Senhor. Isso me dá um encorajamento. Então é sempre uma alegria estarmos juntos, irmãos, louvando esse Deus maravilhoso. Um filho se nos deu, um filho nos foi dado. E esse Senhor Jesus é a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido conosco. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Isso é importante nós pregarmos o Evangelho, mesmo que aquela pessoa por quem você está pregando não está ouvindo, mas tem alguém passando de ônibus, né, Léo? Então não temas, né? Não tenham vergonha. Me lembro muito bem que nesse dia, essa pessoa que eu estava pregando lá no mercado queria ajuda e eu, pensando que poderia ser um enganador, falei, então, se você quer Jesus, ajoelhe aqui. Tinha muita gente lá, né, no mercado. Então vamos ajoelhar aqui e vamos orar. Quer dizer, se ele tivesse vergonha, não quisesse, ele não ia ajoelhar, né? E ele ajoelhou, e eu ajoelhei com ele.
Quando eu comecei a orar por ele, manifestou. Ele tremeu todinho, o camarada lá. Mas aí ele recebeu o Senhor, depois nunca mais o vi. Mas alguém estava me vendo, né? Glória a Deus, né, Léo? Glória a Deus mesmo. E aí do Léo veio a casa dele, né? Os irmãos, né? Toda a família do Léo foi salvo. E Deus realmente fez uma grande obra ali. Então, assim, nós podemos perseverar, né, no Senhor, pregar o Evangelho, anunciar a Cristo. Nós tivemos esses dias lá com o André, na praça, e um policial realmente creu no Senhor. Estava em angústia, né, e ouviu o Evangelho, né, o André compartilhou, pregou, e aquele homem confessou o Senhor. Então é bênção de Deus, né, trazer a salvação do Senhor para aqueles que realmente estão perdidos. Irmãos, eu nem sei como compartilhar aqui hoje com os irmãos, porque às vezes parece que as nossas emoções, os nossos sentimentos, às vezes nos traem, né? Nós ficamos um pouco detidos, presos, né, nos sentimentos. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E hoje, irmãos, pela graça de Deus, nós temos as Escrituras para nos consolar. Então, diante de um testemunho desse, como o Léo acabou de testemunhar da vida dele, e tantos outros testemunhos que nós já ouvimos, que são motivos, né, de grande alegria, de nós vermos a grande obra de Deus realizada em nosso favor. E como nós devemos realmente nos alegrar no Senhor. Quando a gente lê o Salmo 32, o Salmo 33, o Salmo 34, né, são salmos de Davi. Nós vemos aqui no 32, Davi ele vai fazer menção, né, de bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Então nós vemos a salvação de Deus, o trabalho de Deus, o perdão de Deus para Davi. E ele diz assim no verso 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Na outra versão, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então, enquanto o pecado não foi confessado, né, havia um gemido, havia dor, sofrimento, angústia. E é o que o Léo acabou de testemunhar, né? Cheio de pecado, então vem o quê? Angústia, vem dor, até aquele momento que vem o perdão de Deus, a graça de Deus. E ele diz então, porque dia e noite, de dia e de noite, tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade, ou a minha iniquidade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Olha só que interessante, irmão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai
alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Irmãos, quanta instrução aqui para nós, né? Quanto pecado oculto, quanto pecado que ainda não foi confessado, e quanta dor, quanto sofrimento. Então, até quando? Até quando nós estaremos, né, sofrendo? Até quando? Nós vamos passar por situações, né, de dor, de angústia, por falta de uma confissão verdadeira ao Senhor. Nós precisamos, né, confessar. Então, enquanto calei, mas quando você vê João, ele escrevendo, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Irmãos, essa situação de Davi, né, por causa do seu pecado, mas ele recebeu graça e misericórdia do Senhor. Na confissão, Deus trouxe uma reconciliação, Deus trouxe o perdão, Deus trouxe graça, Deus trouxe grande alegria ao coração dele. E por isso nós vemos então no Salmo 33, quando ele começa esse salmo, ele diz, regozijai-vos no Senhor. Então, irmãos, em que nós estamos buscando alegria? Ou em que nós estamos buscando um gozo, um júbilo? Aqui diz que nós devemos regozijar ou exultar, né, na versão atualizada. Exultai no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Então, em que ou aonde nós estamos buscando essa alegria? Irmãos, a ordem, a vontade de Deus é que venhamos nos exultar nele, nos alegrar nele, nos regozijar nele. E como Davi mesmo disse, eu me escondo em ti, né? Tu és o meu esconderijo. Então, quando nos reunimos, quando nos congregamos, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor é que nós nos alegremos nele. Mas quantas vezes nós somos enganados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos? Quantas vezes andamos, né, pelo que sentimos, não pela fé. Às vezes não acordamos bem, às vezes não passamos o dia bem, às vezes temos alguns problemas, e aí nós perdemos tantas bênçãos de podermos realmente servir ao Senhor com alegria. Então, nesse Salmo 33, né, é um salmo, né, que a gente vê que depois de uma confissão, depois de tanta luta, tanto sofrimento, ele diz, exultai. Exultai no Senhor, regozijai no Senhor, vós justos. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ou a terra está cheia também do amor do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós nos alegramos com as coisas dessa vida. Mas quando aquilo passa, né, nós nos entristecemos. Às vezes nós nos alegramos tanto com uma coisa, mas logo em seguida nós já nos entristecemos. Né? Nós, como se diz, construímos castelos de areia, que logo é derrubado, é posto em terra. Então, irmãos, quando nos congregamos, é o desejo do Senhor que nós nos alegremos nele. Então nós temos que andar pela fé, não pelos nossos sentimentos, não por vista, mas pela fé. Que a alegria do Senhor, a salvação do Senhor, essa bênção que nós recebemos do perdão dos nossos pecados, é motivo, o perdão é um motivo para nós nos alegrarmos. Depois que você foi salvo, Leonardo, você permaneceu naquela angústia, naquela tristeza? Claro que não. Então, irmãos, o maior motivo de nós nos alegrarmos é a salvação. É a vida que nós recebemos do Senhor. Irmãos, tudo vai passar. Nós realmente colocamos o nosso coração nas coisas dessa terra.
E quantas vezes nós estamos detidos aqui nessa terra, tantas coisas. Mas, irmãos, a nossa alegria, o propósito do nosso viver, nós somos do Senhor, o propósito é para adorarmos, louvarmos e nos regozijarmos nele, só isso. No céu nós vamos adorar o Senhor, nós vamos bendizer, nós vamos glorificá-lo, nós vamos conhecê-lo, e nós o veremos como ele é. Irmãos, e não terá maior alegria do que essa, porque diz a palavra do Senhor que na presença do Senhor há plenitude de alegria. É disso que nós precisamos, é da presença, é do Senhor e da pessoa dele, só ele. Então aqui diz, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem, com júbilo, cantai-lhe. Irmãos, os nossos cânticos, eles devem ser totalmente para o Senhor, não para nós. Todos os hinos que nós cantarmos, tudo que nós vamos cantar na congregação, nós temos que entender que o propósito da reunião é para Ele. Estar reunidos em torno do meu nome, estar reunidos em nome do Senhor. Então os cânticos é para quê? É para adoração, é para louvor. Não é aqueles cânticos que o homem canta para si mesmo. Ah, eu tive um sonho. Ah, eu sou isso. Ah, eu tenho aquilo. Ah, eu. Não, irmãos. É sempre nós temos que lembrar do tu és. Nós temos que lembrar desse tu és. Cantar ao Senhor, bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Todos os cânticos ter centralidade de Cristo neles. Para nós nos regozijarmos nele. Aos justos, aos retos, convém louvá-lo. Então todos aqueles que receberam a salvação, todos aqueles que se tornaram justos, não por obra, não por alguma prática, mas porque Ele nos tornou justos pelo sangue, pelo perdão do Senhor. Ele nos fez justos. Então nós podemos louvá-lo. Esse é o nosso propósito. Ao sair de casa, você tem que pensar nisso. Durante a semana você tem que pensar nisso. Ao entrar neste local para estar junto com a Assembleia, você deve pensar nisso. Devo adorar ao Senhor. Devo me regozijar no Senhor. Devo me alegrar no Senhor. O culto é a Deus, o culto é para o Senhor, a adoração é para o Senhor. Esse momento é para o Senhor. Não é um momento para você vir aqui, cruzar os braços e ficar ouvindo, assistindo. Não. Esse momento é entre você e o Senhor, junto com a congregação. E nós temos que adorar, nós temos que servir. Então, a palavra do Senhor é reta, todas as obras são fiéis. Então, o que Ele fez, o perdão que Ele nos deu, a salvação que Ele nos trouxe, cabe a nós louvá-lo, bendizê-lo. Irmãos, quantos hoje, adoram o futebol? Quantos se alegram no futebol? Mas quantos se entristecem com o futebol? Lucas? Lucas fez um gol, o Leandro pula. Mas o Lucas errou o gol, o Leandro entristece. O Lucas ganhou o jogo, o Leandro se alegra. Mas o Lucas perdeu o jogo, o Leandro se entristece. Então é essa vida que nós queremos para nós? Se ganhou, alegra, se perdeu, fica triste? Não, não é essa vida. Não é essa alegria que nós queremos. Nós queremos aquela alegria da salvação. A alegria do Senhor. Em estar diante do Senhor, em servir ao Senhor, em buscar ao Senhor, em bendizer ao Senhor em todo o tempo. Então exultai. Esse é um dos propósitos nossos. Exultar, louvar, cantar, adorar. Então, irmãos, esse exultar, com júbilo, irmãos, o sentido é como que até de pular, de saltar, de alegria diante do Senhor, de tamanho júbilo, tamanho gozo, dessa salvação que o Senhor nos deu. Às vezes nós, por tradição, nós nos cantamos quietos, parados, mais tranquilos, mas o júbilo, a exaltação, o exultai, ele é mais forte.
É algo que precisa das emoções para expressar também ao Senhor. Como diz a palavra, com o corpo, alma e espírito, nós devemos exultar, devemos nos alegrar no Senhor. Então, irmãos, o salmista, no Salmo 32, ele recebe o perdão. O pecado estava esmagando, o pecado estava trazendo morte para ele, gemido, dor, sequidão. Mas quando ele confessa, e quando ele se volta para o Senhor e reconhece o perdão, reconhece a justiça de Deus, então agora ele diz: alegrem, exultem, porque grande salvação o Senhor efetuou. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele nos tornou justos, Ele nos fez justos. Então, vós que sois retos, vós que sois justos, cantem alegremente. Se alegrem no Senhor. Irmãos, e outro motivo que nós temos de alegria, é quando nós lemos as Escrituras. Hoje, lendo pela manhã, nós vimos, no capítulo 19, nós vemos ali o falso profeta e a besta sendo lançado no lago de fogo. No capítulo 20, nós vemos Satanás sendo preso por 1000 anos. E no capítulo 21, nós vemos ali ele dizendo: aquele que está sentado no trono, ele faz novas todas as coisas. A morte já não existirá. Já não haverá dor, já não haverá pranto, já não haverá tristeza. Então, olha só que maravilha. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. A morte já não existirá. Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança, irmãos. O Senhor fará novos céus e nova terra, que habita a verdade, justiça. Então, no capítulo 21, nós vamos ver, fora ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras, os assassinos, aquele que pratica mentira, os abomináveis, vão ficar do lado de fora. Mas nós, os justos, o Senhor Jesus diz: exultai, exultai, quando vedes que a vossa redenção se aproxima. Então é o quê? Motivo de grande alegria. Nós sabemos que no tempo que nós estamos vivendo, muita angústia, muita dor, muita tristeza, por causa de tanta iniquidade, tanta perversidade que nós temos visto. Mas por outro lado, nós estamos vendo que o tempo está chegando, que a vinda do Senhor está próxima. Esses sinais, tudo que nós estamos vendo que está acontecendo, irmão, o gemido da terra, da natureza, a natureza já está gemendo, porque ela aguarda, ela anseia a redenção dos filhos de Deus. Então, irmãos, motivo de grande alegria para nós também, sabermos que a nossa redenção se aproxima. E nós temos que estar firmes, como Ana, como Simeão, aqueles que aguardavam a redenção de Israel, a consolação ali de Jerusalém. Eles aguardavam, então eles perseveraram firmes, mesmo no meio de grandes trevas. Porque naquela época, quantos nem esperavam o Senhor? Quantos nem sabiam do Senhor? Onde é que ele vai nascer? Onde que é? Não sabiam. Muitos de Israel não esperavam. Mas tinha um remanescente. E nós devemos ser esse remanescente nesse tempo presente, irmãos. Aqueles que anseiam pelo Senhor, aqueles que esperam pelo Senhor, não aqueles que ficam buscando as coisas dessa terra, mas buscando as coisas do alto. Então esse regozijar, esse exultar, deve estar presente na nossa vida, irmãos, porque nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados e nós temos uma vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, está em conhecer o Senhor. A vida eterna é que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Essa é a vida que nós precisamos cada dia conhecer. Irmãos, cada dia que passa, cada dia, às vezes parece que está muito difícil, mas também pode ser muito fácil, se focarmos no nosso Senhor, olharmos firmemente para o Senhor. Porque se olharmos para esse mundo, para essa circunstância que nós estamos vendo no mundo inteiro, né, tanta iniquidade, né, como a palavra do Senhor diz, o amor de muitos esfriará. Mas, irmãos, não deixemos que o nosso amor se esfrie, né, não deixemos que venhamos desanimar, né, como mesmo esse testemunho do Leonardo, né, de ver os velhos, mais velhos, firmes, servindo, perseverando, né, os jovens estão vindo, né, mas que tenham aqueles que eles possam seguir, ter como exemplo, como referencial, né? Quanta luta, quanta tribulação, mas podemos nos regozijar no Senhor, porque nele há salvação. Então o Senhor é o nosso Deus, o Senhor ele é soberano, o Senhor ele é santo. Então regozijai-vos e alegrai-vos. Cantai com cântico novo. E Paulo também nos exorta, quando nós lemos Efésios ali, Colossenses, né, fala para nós louvarmos ao Senhor, né, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos, né? Colossenses ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, dando sempre graças a Deus, também louvando ao Senhor. Então nós precisamos essa vida do Senhor, de cantar um cântico novo ao Senhor. Não é cada dia, irmãos, vamos cantar ao Senhor, vamos bem dizer, porque o Senhor é vindo, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação. E aí quando chega no capítulo 34, aí, no Salmo 34, olha só no verso 8, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então provai e vede. Então nós temos o perdão, nós podemos nos exultar, nos alegrar e podemos provar e ver que o Senhor é bom e que nada faltará àqueles que o temem. Temei vós todos, vós que sois seus santos. Então nós somos do Senhor, fomos comprados. Então a promessa, a bênção do Senhor é que nada faltará. Então aí nós temos quando o Senhor Jesus diz, olha, o vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas, de tudo que vocês necessitam. Ele bem sabe, Ele bem sabe. Então essa confiança no nosso Senhor nos dará descanso, nos dará paz, nos dará graça para podermos louvá-lo, porque sabemos que Ele cuida de nós, sabemos que Ele perdoa, sabemos que somos dele, somos os seus santos, somos comprados com sangue. Então Ele diz, vinde e ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que nós realmente precisamos aprender, irmãos, cada dia é temer o Senhor. E o temor do Senhor consiste em isso, em aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Né? O Senhor abomina, o Senhor aborrece. Então nós devemos temer sempre o nome do Senhor e nos alegrar sempre no Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Então, irmãos, termos os olhos fitos no Senhor. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. São dias difíceis, então olhe para Jesus. Confia no Senhor Jesus. Descansa no Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus. E o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Então, nesse perdão, nessa alegria e nessa confiança, nós podemos realmente andar com o nosso Senhor.
Então, o Senhor é bom e podemos prová-lo. E ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor é quem nos livra. Então, Hebreus nos diz que os anjos são ministros do Senhor, enviados para a nossa salvação, para nos guardar, para nos servir, para nos ajudar, nos livrar do mal. Então, tem muitas situações, irmãos, né, que podemos ver que são trabalho, né, são obra dos anjos mesmos, que vêm ao nosso socorro, à nossa ajuda. Né? Às vezes nem percebemos, como diz, né, muitos sem saber acolheram anjos. Mas os anjos estão aí, são ministros de Deus para nos socorrer, nos ajudar. Né? E a bênção de Deus está conosco. Então nós podemos, né, crer nesse perdão, na salvação. Podemos nos alegrar, regozijar, cantar com júbilo. E podemos descansar, confiar no Senhor. Irmão, volta o seu coração nesse momento ao Senhor. Queria que você baixasse sua cabeça, examinasse aí o seu coração. Vê se há algum caminho mau, vê se há algum pecado não confessado, vê se você está em algum pecado, e confessa ao Senhor, abandone, e receba essa alegria, o perdão do Senhor, e descansa no Senhor, e se alegre no Senhor. Aquilo que você sente que está impedindo você de prosseguir, que você está travado, que está impedindo a bênção de Deus, de você se alegrar no Senhor, confesse, entrega ao Senhor o seu caminho, entrega a sua vida, como o Léo testemunhou, entrega hoje o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, sonda-me, ó Deus, e conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então gaste um tempinho, ore ao Senhor, busque o Senhor, se entregue ao Senhor, se renda ao Senhor e deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor te conduzir, deixe o Senhor realmente te dar essa alegria, para que você venha servi-lo como Ele deseja. Se alegre no Senhor, receba o perdão do Senhor, receba essa graça do Senhor. Ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos aqui, Senhor, pelo teu Espírito, porque é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, vê se há em nós aqui agora, Senhor, algum caminho mau. Ajuda-nos, convence-nos e dá-nos a graça para confessarmos, Senhor, porque muitas vezes confessamos a Ti que amamos o pecado e não queremos abrir mão do pecado, Senhor. Mas tem misericórdia de nós. Senhor, que nessa noite seja uma noite de alegria, de salvação, de libertação. Senhor, amarra Satanás, os demônios, os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Senhor, amarra, Senhor, esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite as trevas venham cair por terra, as algemas sejam postas em terra. Senhor, todos os sofismas e fortalezas sejam eliminados. Senhor, que a graça do Senhor, o sangue do Senhor seja sobre nós, perdoando-nos, vivificando-nos, fortalecendo-nos. Ajuda-nos, Deus, a nos regozijar em Ti. Ajuda-nos, Deus, a cantar um cântico novo ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrar em todo tempo, Senhor. Em casa, na rua, no trabalho, Senhor, na escola, Senhor, na faculdade, onde estivermos, que venhamos ministrar a vida àquelas pessoas que estão em trevas, que venhamos ser testemunhas fiéis do Senhor, que o nosso testemunho, o nosso exemplo, venha realmente chamar-se muitos ao Senhor. Pai, queremos nos alegrar em Ti. Purifica-nos nessa noite, lava-nos nessa noite, santifica-nos nessa noite. Senhor, confessamos a Ti agora, nesse momento, o nosso pecado. Purifica-nos de toda iniquidade, Senhor. Senhor, sonda os nossos corações. Senhor, lá no mais oculto, como muitos dizem, Senhor, lá no quartinho secreto, Senhor, abre essa porta
e expulsa o pecado, Senhor, expulsa o mal. Senhor, liberta-nos nessa noite, santifica-nos nessa noite, renova-nos nessa noite. Queremos a bênção do Senhor, queremos a salvação, queremos cura, Senhor, cura física, Senhor, cura da nossa alma, cura, Senhor, no nosso espírito. Senhor, nós queremos o Senhor, queremos realmente fazer do Senhor a nossa morada, queremos esconder em Ti, Senhor, queremos habitar, Senhor, no Teu esconderijo. Senhor, amado Senhor, aqui estamos. Vem, nos conduz. Senhor, salva-nos. Senhor, fortalece-nos. Dá-nos a Tua bênção. Dá-nos a alegria do Senhor. Senhor, talvez hoje aqui alguns estejam naquela situação como Davi disse. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Senhor, faça isso. Renova as forças, renova o vigor, renova o ânimo, renova a disposição para a leitura da Tua palavra. Renova, Senhor, a disposição para entrar no secreto e orar ao Senhor que está em secreto. Renova-nos, Senhor, dá-nos essa disposição para uma consagração à oração e ao ministério da palavra. Senhor, levanta varões aqui, Senhor. Levanta profetas, levanta evangelistas, levanta, Senhor, pastores, mestres. Senhor, levanta, Senhor, os ministérios para o serviço na casa do Senhor, para a edificação da casa do Senhor. Levanta, Senhor, homens, levanta, Senhor, mulheres, para servir ao Senhor em todo o tempo. Deus, nos dê graças para amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Senhor, nos abençoe aqui, Senhor, nessa noite. Renova as nossas forças, renova o nosso vigor, fortalece-nos no Senhor. Oh, amado Senhor, queremos ter um coração reto, puro, santo. Senhor, uma consciência boa, uma consciência pura. Oh, Senhor, nós queremos nos alegrar no Senhor. Cada dia, Senhor, cada manhã. Pai, somos do Senhor e queremos a bênção do Senhor. Senhor, quebra, Senhor, todas as cadeias. Senhor, fortalece-nos, vivifica-nos, santifica-nos para Ti. Oh, amado Deus, cura, Senhor, cura o Teu povo, salva o Teu povo, santifica o Teu povo. Senhor, queremos ver o Senhor. Oh, amado Deus, louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o Teu nome. O Teu sangue nos purifica. E cremos no perdão, na purificação de todos os nossos pecados. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor.